começando mais um programa Entrevistas aqui na TV Nazaré e vamos iniciar o nosso programa, como sempre, agradecendo a Deus pelo dom da vida e agradecer também a você que vem nos acompanhando agora terça, quarta e quinta-feira no canal 51.1, que é a TV Nazaré, que abrange, além de Macapá, o município de Santana, Mazagão e algumas ilhas do estado do Pará. Agora vamos falar sobre a Semana Nacional da Conciliação, que aconteceu aqui no estado do Amapá, no Brasil e também no estado do Amapá, com a coordenadora, doutora Sueli Pini, que é desembargadora também, e corregedora do TRE também. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa, doutora. Eu que agradeço. Eu sempre me sinto muito acolhida aqui com vocês. Fico muito feliz quando você faz a abertura agora e anuncia que, né, a TV Nazaré deu um bom salto. Agora não é mais só Macapá, Santana, Mazagão, algumas ilhas, então, população ribeirinha das ilhas aqui do nosso estado vizinho, Pará. Então, muito obrigada pelo convite, parabéns a todos vocês que fazem a TV Nazaré. Muito obrigada. E hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, que é a Semana da Conciliação. A gente viu que mais de quase 8 milhões, mais de 8 milhões Foi, em... quase 9. Quase 9 milhões de atendimento, Isso. Mais de 2 mil atendimentos. Isso. Nós fizemos quase 2.500 audiências. Agendamos mais de 2.700 e nós conseguimos realizar quase 2.500 audiências só de conciliação nessa semana, que foi de 5 a 9. A nossa foi um pouquinho mais, porque a nossa foi, aqui no estado do Amapá, foi de 5 a 10, porque a gente, até no sábado, a gente fez uma prática e fez um evento que a gente culminou, então, essa Semana da Conciliação. É importante dizer que é a 13ª Semana Nacional da Conciliação. Ela acontece no país inteiro. É um programa, uma prática programada e estimulada pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, acontece de norte a sul do país. E nós aqui, além de realizarmos a Semana Nacional da Conciliação, nós realizamos, a bem da verdade, sessões de conciliação todos os dias no Judiciário. E a gente ainda tem uma concentração mensal. Toda a última semana de cada mês, nós fazemos a nossa Semana Estadual da Conciliação. A Justiça Brasileira como um todo realiza também sessões de conciliação todo dia. Aí as pessoas podiam perguntar então, mas por que realizam então uma Semana Nacional? Até por conta disso, porque a imprensa nos procura e a gente consegue dar visibilidade a essa prática tão importante, tão antiga, tão simples, mas assim, que ficou relegada muito tempo num 15º plano e que nas duas últimas décadas, nos últimos 22 anos, que a prática da conciliação voltou a ser uma rotina na justiça brasileira. Nós sabemos que há uma diferença substancial entre o juiz dar uma sentença num conflito de interesse do que aquele de eu sentar com as partes envolvidas, com os interessados, e conduzir eles a uma autocomposição. Então, há uma diferença, né, nessa prática da chamada justiça tradicional, a justiça processual, dessa justiça consensual. Eu fui advogada antes de ser juíza e eu chegava com os meus clientes para uma audiência e o juiz, de cabeça baixa, não levantava nem a cabeça e perguntava, tem acordo ou não? Fazia aquilo num piloto automático. Em 100% das vezes, evidentemente que todo mundo respondia não. Hoje, ao contrário, o que se busca é que as partes construam a saída do conflito que elas entraram. Essa semana foi de 5, então até o dia 10. No dia 10 a gente fez a grande caminhada da conciliação. Foi o sexto ano, a 6ª caminhada. E ela tem um simbolismo, essa caminhada. Tudo que você precisa fazer, você precisa dar o primeiro passo. Isso. E nesse caso, olha só, nós estamos, na verdade, revitalizando, refazendo o caminho
da conciliação. Então, mais uma razão para que todos nós, assim, façamos ações paralelas para chamar a atenção dessa prática, porque não existe nada pior do que você ter que refazer uma coisa que tinha uma prática lá atrás e por alguma razão parou. Porque o público fica desconfiado. E, doutora, qual que é a diferença do modelo, como a senhora mencionou, o modelo antigo para esse modelo atual? Olha, a coisa mais relevante que tem nele, que a gente a gente vai falar numa linguagem bem acessível ao nosso grande público, a diferença é que no sistema tradicional, aquele do processo, onde eu contrato um advogado, onde ele vai colocar tudo ali num papel, que hoje nem é um papel, que hoje é tudo virtualizado, digitalizado, enfim, ele vai dizer ali os fatos, o juiz, e nós vamos depois, com o Estado juiz, construir todo um caminho de processo, toda uma ritualística de processo, um longo processo, com recursos, com prazos, com custo, com tempo, com estresse profundo para o cidadão, não é? É claro que há lides, que há litígios que não tem outro caminho a não ser esse, mas eles são a minoria. A maior parte das lides, das demandas, dos conflitos, eles podem ser resolvidos, então, pela via do consenso. Então, a grande diferença, então, é essa. É que nesse sistema tradicional, ele é o ganha e perde. Alguém vai ganhar a ação e alguém vai perder. Se não na totalidade, pelo menos em parte, enfim. E em quase 100% das vezes, a sentença é apenas uma senha para recorrer. Vai ter depois recurso para o tribunal, depois vai ter recurso para os tribunais superiores, depois quando retornar lá 5, 6, 7, 8 anos depois, aí vai começar o processo de execução daquela sentença, do cumprimento daquela sentença. Serão mais alguns anos pela frente. Então, um processo caro. As pessoas não podem perder de vista que o judiciário custa caro. O serviço da justiça. Alto. Os tribunais brasileiros custaram em 2016 para 2017, para o cidadão brasileiro, eles custaram mais de 90 bilhões de reais. O sistema, só o judiciário. Está nascendo e sendo construído um novo segmento no Brasil da desjudicialização. Nós judicializamos demais, e isso a gente começou com o advento da Constituição de 88, porque ela trouxe para o seu bojo todos os direitos possíveis e imagináveis. Então, todo cidadão brasileiro, não digo todo, mas uma parte expressiva do cidadão brasileiro hoje quer, se não está na justiça, mas quer ir, porque ele tem sempre direitos que foram violados. Então, você imagina, nós temos hoje 70, já tivemos 100 e poucos milhões de processos em tramitação, há um custo enorme, como eu falei. Então, nós precisamos achar saídas, e saídas que sejam saídas efetivas. Não é virar as costas para o cidadão. A justiça já tem um histórico lá atrás muito ruim, antes da Constituição de 88, que nós tínhamos um judiciário inacessível e muito fechado e encastelado, que estava praticamente de costas para a sociedade brasileira. Só que com essa abertura excessiva, nós tivemos um excesso de demanda, e a gente precisa achar agora mecanismos para reduzir isso, mas reduzir de uma forma responsável e eficiente, e uma delas é os métodos de autocomposição. E nós estamos fazendo uma coisa, no Brasil inteiro está sendo feito isso, que é buscar fazer as sessões de conciliação com as partes envolvidas no conflito, antes mesmo dela entrar com o processo na justiça. Todos os dias, pessoas que não têm processo, que sabem que essa porta está aberta, têm ido buscar, então, a resolver e achar um espaço de sentar numa mesa de negociação, de conciliação ou de mediação, para poder
resolver aquele conflito que ela está envolvida. Seja um conflito de ordem consumerista, seja um conflito na ordem do direito de família, seja aquilo que eu falei nas relações de vizinhança. Não se esqueça que a população brasileira, que lá atrás era praticamente quase toda rural, nas últimas 4, 5 décadas migraram para as cidades e as cidades concentram hoje 90% da população brasileira. E então são verdadeiros caldeirões de conflito, porque onde você aglomera pessoas, você vai ter mais conflitos. Isso é da natureza humana. Doutora, quais são os métodos que a justiça usa, métodos consensuais? Eu acompanho sempre o portal, né? Então eu vi que teve, a senhora que é corregedora também do TRE, foi aplicado essas técnicas, né? Explica pra gente. Vamos lá. Acho que é importante também a gente primeiro dizer que o ano de 2018 foi um ano que a gente conseguiu dar bons passos no aprimoramento das técnicas e do alcance dos métodos autocompositivos de conciliação no Estado. Nós conseguimos instalar vários centros judiciários de solução de conflito, a gente conseguiu regulamentar uma série de atividades nossas, porque a gente precisa também, minimamente, criar protocolos mínimos, mas precisa de atuação dos conciliadores, dos mediadores, que boa parte que trabalha conosco são estagiários, que nós capacitamos e formamos. Então a gente tem feito, inclusive, feito um trabalho grande de capacitação e treinamento pelo NUPEMEC, e a gente vê na prática até esses cursos que nós damos, porque nós damos a capacitação para o estagiário que vai atuar conosco lá na ponta. Doutora Sueli, como é que a senhora avalia o ano de 2018, né? Com muitas novidades que teve, né? Então, 2018 foi um ano que nós conseguimos fazer um alcance muito grande e de importante consolidação dessa atividade dentro do judiciário amapaense. O cidadão está querendo fazer as sessões de conciliação. Conseguimos colocar no nosso portal do Tribunal de Justiça do Amapá, lá, toda vez que o cidadão ou advogado for ver o andamento de um processo, já vem a mensagem para ele: agende a sua audiência de conciliação, para estimular, para que não fique no procedimento tradicional de ficar só no processo, na indústria do processo, na busca, então, de uma solução para aquele conflito. Então, a gente tem buscado também quebrar a cultura do processo tradicional para que nós possamos resolver cada vez mais os conflitos pelos métodos autocompositivos. Por quê? Porque ele é mais rápido, ele é mais econômico, ele é mais eficiente, e ele é muito, mas muito mais rápido. E agrega, eu falo, muito mais qualidade na entrega da jurisdição. Faz uma diferença enorme. A sentença, em 100% das vezes, a parte tem que executá-la. Nos acordos, uma mínima parte dos acordos que não são cumpridos, a maioria deles é cumprida. Então, a pessoa também assume ali uma responsabilidade diferenciada. Então, 2018 foi um ano muito bom. E nós, inclusive, conseguimos migrar para a Justiça Eleitoral essa prática. Como nós somos poucos aqui na Justiça Estadual, nós, embargadores, temos que assumir várias frentes de trabalho simultaneamente. Então, esse ano e o ano passado, né, nós estamos à frente da Corregedoria da Justiça Eleitoral. E durante as eleições, eu consegui com que 10 mediadores do nosso NUPEMEC nos ajudasse nos 2 turnos da eleição a aplicar as técnicas de mediação e de conciliação nos conflitos que surgiam nas sessões eleitorais. Porque surgiam conflitos entre os fiscais de partido, entre fiscal de partido e advogado do outro partido, entre mesário e, às vezes, eleitor. Então, a gente conseguiu fazer várias sessões de conciliação durante os 2 turnos da eleição. Então, foi muito bom. Eu falo que foi uma coisa pioneira. Eu tenho certeza, nós até vamos apresentar essa prática agora no encontro de corregedores da Justiça Eleitoral, que vai ser no Rio de Janeiro. E nós, certamente, fomos a primeira e pioneiramente, né, a prática,
de Justiça Eleitoral que aplicou técnicas de conciliação nos turnos das eleições. Nossa, parabéns. Parabéns pela sua atuação e toda a equipe. Pois é, porque é isso que é importante dizer. É claro que isso não é um trabalho meu. Isso é um trabalho de uma equipe. Nós somos poucos, mas é o trabalho de uma equipe. Ninguém faz nada sozinho, né? Você aqui, para você poder fazer e apresentar esse programa, tem uma série de pessoas que estão aí atuando, estão nas câmaras, te assessorando, enfim. Então, ninguém faz nada sozinho. E é claro que a gente tem uma equipe de pessoas preparadas, envolvidas, muito responsável, que arregaça as mangas de verdade e se sente protagonista de uma justiça melhor, de um novo judiciário, um judiciário mais efetivo, mais pé no chão do que aquele que fica dentro de um gabinete só fazendo sentença. Agora vamos falar sobre o ano de 2019, doutora, as perspectivas do nosso Amapá. O judiciário brasileiro, durante boa parte da sua existência, ele foi, e ainda é em muitos aspectos, extremamente burocratizado, extremamente formal, com muita ritualística e dando muita importância mais ao processo do que propriamente ao mérito em si daquele direito violado que está sendo trazido ali. Então, o que aconteceu? Eu costumo colocar que a grande primeira revolução recente da justiça brasileira aconteceu em 1988, com a edição da nossa Constituição de 88, a chamada Constituição Cidadã. Então, eu falo que foi a grande primeira onda de revolução. Essa Constituição, como nós já dissemos no começo da nossa entrevista, ela trouxe para o seu bojo um leque tão poderoso de direitos e elevou esses direitos a condição de direito constitucional, que isso criou dentro da nossa sociedade aquilo que a gente usa muito essa expressão, um empoderamento, então, do cidadão, que passou a ir buscar mais o seu direito violado. Então, a Constituição de 88 foi a grande primeira onda. A segunda onda de grande revolução recente da justiça foram os juizados especiais. Eles vieram em 95 para 96 com a Lei 9.099. Foi uma revolução gigantesca, chamada Grande Revolução Silenciosa da Justiça Brasileira. Quem nunca tinha tido acesso à justiça passou a ter. Os juizados especiais, onde o próprio cidadão, ele mesmo poderia entrar com seu processo na justiça, constituindo ou não advogado, fazendo isso oralmente num balcão de afirmação. Então, isso foi uma grande revolução. De tal aspecto que o número de processos no Brasil mais do que dobrou. Ele foi dobrando, e hoje quase 50% da demanda da justiça brasileira estão dentro dos juizados especiais, que é uma justiça mais simples, informal, mais rápida. Ela não tem um custo adicional. Você, quando entra nela, não precisa pagar custas ou taxa judiciária. Você, na verdade, é gratuito. Não digo gratuito completamente, porque, claro, para manter aquilo ali, nem está pagando os tributos. Mas você não tem que pagar custas ou taxas judiciárias extras, como tem que pagar na justiça tradicional. Tá. Aí nós vamos falar, então, da terceira onda, que foi a reforma do judiciário em 2005, com a emenda constitucional 45, que foi essa grande reforma do judiciário, que não foi completa, mas foi uma grande reforma, e que ela criou o Conselho Nacional de Justiça, esse órgão de controle e de organização da justiça brasileira. Então, foi uma mudança substancial do cenário da justiça brasileira. Aquilo que se chamava antigamente, então, que falava que os tribunais brasileiros eram caixa pretas e tal, isso acabou. Os tribunais tiveram que ser transparentes, enfim, então uma série de coisas que vieram com o Conselho Nacional de Justiça. Aí veio a quarta onda, que foi a informatização da justiça brasileira. Uma revolução impressionante. Quando a gente vê hoje que
90% da justiça brasileira está virtualizada, onde nós abandonamos o papel. Todo mundo hoje que entra na justiça não precisa mais formalizar isso num papel. Tudo virtualizado. Então, não existe mais os escaninhos com os processos ali. Os processos pegavam fogo, os processos desapareciam, chovia, inundava fora e esses processos se perdiam. Enfim, então, caro, porque o papel é caro, viola o meio ambiente. Onde guardar isso? Tinha que construir prédios para guardar esses volumes enormes de processos, de autos, que a gente dizia então. Então, isso, uma grande mudança. Aí que vem a quinta onda, que é a conciliação. Essa foi, então, a quinta onda de revolução do judiciário brasileiro. E ela veio, eu falo assim, é uma novidade? Não. Se você pegar lá a história da justiça brasileira, o ordenamento jurídico brasileiro, a conciliação sempre esteve lá. Seja num grau mais elevado, mais prestigiado, seja escondida lá embaixo, menosprezada, pouco usada, mas ela sempre esteve ali. Mas acontece que com os juizados especiais, com o CNJ, com informatização, foi incrível que a conciliação veio de uma forma muito forte. Então eu falo essa importante quinta onda. Nisso veio agora, então, e vem agora, está aqui chegando com força, a sexta onda, que é a desjudicialização. É eu conseguir resolver um conflito sem precisar entrar com o processo. Então, quando eu disse lá atrás que hoje boa parte das demandas que nós estamos atendendo dentro dos centros judiciários de solução de conflito são demandas pré-processuais, então eu estou desjudicializando. Porque é importante dizer que uma onda não é isolada da outra. Todas têm a sua conexão. Mas elas vão dando saltos e vão criando vidas próprias, segmentos próprios. E nós falamos agora há pouco, nós duas no intervalo, sobre a sétima onda, que é a inteligência artificial. Que ela vai chegar nos próximos 5, 8, 10 anos. Nós vamos ter uma mudança brutal na forma que nós temos hoje tradicional da justiça. Muitos profissionais da área da justiça vão ser substituídos por programas impressionantes de leitura e entrega do direito. Nossa. Bom, então foi importante a gente fazer essa contextualização e fazer essa linha histórica para que possam entender o que é que está acontecendo. Enfim, e agora a gente vai falar então um pouquinho rapidamente, certamente para encerrar, de 2019. Para 2019, nós vamos buscar o aperfeiçoamento do Centro Judiciário de Solução de Conflito, cada vez capacitar mais e melhor as pessoas que estão atendendo o grande público. E nós vamos entregar um serviço para a sociedade, que nós vamos experimentá-lo agora, a partir do dia 1 de dezembro, que é o programa da conciliação itinerante. A ideia é baratear os custos. Em vez de eu ficar, então, montando lugares, porque quando eu monto lugares, eu tenho que ter energia, eu tenho que ter ar-condicionado, eu tenho que ter gasto, eu tenho que ter pessoal para cuidar, eu tenho que ter vigilância, eu tenho gastos para ter o lugar. Alto, isso. Então, nós vamos começar a fazer conciliação itinerante. Vamos passar uma semana no bairro X, outra semana no bairro Y, e nós vamos nos instalar em locais que já existem, numa escola, numa igreja, num centro comunitário, numa praça, que seja. Já vai funcionar aqui em Macapá? Em Macapá. Então, nós vamos começar com Macapá, porque Macapá concentra 70% da população do estado, 500 mil habitantes, onde nós temos uma concentração muito maior de conflitos, paredões de bairros, com conflitos de toda a ordem, esses conjuntos habitacionais, onde agora as pessoas morando, então, em condomínios, cada vez mais condomínios, aquilo que nós falamos ainda há pouco, então, as cidades concentrando cada vez mais o número de pessoas, então, onde você tem pessoas, você tem conflitos. Nós vamos, então, buscar fazer com as itinerâncias. Então, nós vamos fomentar agora, para 2019, um grande programa de conciliação itinerante. Muito bom, doutora.
É muito bom conversar com a senhora. E, assim, desejo sucesso na sua missão, como sempre. Tudo que a senhora faz é com sucessos. Com a bênção de vocês, aí fica melhor ainda. Deus iluminando a sua missão. A senhora volta novamente para falar sobre o trabalho que a senhora realizou como corregedora eleitoral. Né? A gente Perfeito. pode voltar outro momento falar sobre isso. Tem muita coisa importante para dizer sobre os desafios da justiça eleitoral e para dizer como foi o saldo do que foi na justiça eleitoral do ano de 2018, que é um ano que nós tivemos eleições gerais. E as perspectivas para Sim, o ano para o ano de 2019. Tudo bem, muito bem. Então a gente volta outro momento para falar sobre isso. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Programa. Aqui no estúdio está o Alan Fred. Muito obrigada pelo apoio, Alan. Gente, se Deus quiser, até o próximo encontro. Tchau!